E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou passar a visão para vocês dessa operação aqui que eu peguei no AlteuSD ontem, na segunda-feira, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar ele com teus amigos, tá certo? Tamo junto, vamos lá. A operação foi essa aqui, galerinha. O AlteuSD é segundona e já pegou o take lindo. Essa operação aqui foi uma operação de 1 para mais de 4, né? 1 para 4.40 e pouco, 1 para 4.30 e pouco, que eu peguei aqui no AlteuSD. E agora eu vou passar o racional por trás dessa operação. Por que eu vendi nessa região? Por que danado que eu fiz essa venda aqui nesse ponto no AlteuSD, tá? Então vamos tirar aqui essas marcações, tá? Para vocês entenderem e colocar o replay de mercado para vocês verem o passo a passo, tá? A partir desse ponto aqui. Vamos lá, no gráfico de 4 horas, o AlteuSD ele tá numa tendência bullish absurda, tá certo? Só que nesse momento aqui do mercado, a gente tá fazendo um processo de acumulação. Várias ordens estavam sendo colocadas nessas regiões aqui, tá certo? E o mercado ele foi lá e buscou essa região. Então considero isso aqui como um processo de liquidez que foi capturado por esse movimento, tá certo? E isso já é um primeiro ponto para ligar um alerta na minha cabeça. Ó, a liquidez foi capturada, o mercado ele pode começar a derreter a partir desse ponto, né? Por mais que a gente esteja numa tendência de alta. Partindo aqui por 15 minutos, ó, a gente pode observar o seguinte. Dentro desse ponto aqui, dessa bolinha que eu deixei para a gente ver onde aconteceu a operação, vamos deixar o preço correr. O preço foi, opa, e pronto, aqui ó. Esse ponto aqui foi um ponto-chave do mercado para eu abrir essa operação de venda, tá certo? Por quê? Porque tinha dado o start na minha cabeça de que ó, o mercado pode reverter a qualquer momento aqui dentro dessa região. Só que, especificamente nessa região aqui, colocar no gráfico de 5 minutos para ficar mais claro para vocês, nessa região daqui, ele fez uma quebra da estrutura desse movimento, ou seja, aqui a gente estava numa micro tendência bullish, tá? Alta, os fundos maiores do que os fundos anteriores, os topos maiores do que os topos anteriores, fazendo essa tendência de alta nessa região. Só que, a partir desse momento aqui do mercado, ele rompeu, ele quebrou essa estrutura anterior, tá? Nessa região aqui, ele quebrou essa estrutura anterior com esses candles, tá certo? Então aqui já deu o start para minha cabeça. Ó, a partir desse momento, o mercado pode estar vendedor, né? E o que é que eu tenho que procurar quando dá um insight ou com base na análise que eu tinha feito previamente? Onde é que eu tenho que vender, né? Porque, ó, tá certo, eu tenho que vender, mas aonde eu tenho que vender? Eu tenho que vender o mercado agora, né? O mercado chegou nessa região aqui, eu tenho que abrir a minha venda aqui? Não, e se eu abrisse minha venda aqui, eu ia ser estopado. Tá entendendo? O que é que eu busco aqui? Eu sempre gosto de marcar Fibonacci para ela me dar um desconto dentro desse preço. Então aqui, do ponto A até o ponto B, a gente tem a região de desconto da Fibonacci, que eu gosto de utilizar aqui entre 75% e 85% na porcentagem de Fibonacci, tá certo? Essa região aqui. Então a partir do momento que o preço ativo do AlteuSD chegou nessa região, eu já estava posicionado aqui, ó, vendido, tá certo? Com stop acima dessa estrutura anterior. Ok, vendido. E onde é que eu botei o meu take? Lembra que eu falei para vocês que o AlteuSD estava numa tendência bullish? Quando a gente está numa tendência bullish, não faz sentido a gente querer surfar tanto um movimento de alta, de baixa, tá entendendo? Por quê? Porque ó, não é que eu entendo que agora vai ser queda, que vai ser queda infinita para o mercado, que eu vou pegar uma operação de 1 para 100 aqui. Não, qual o cenário? O cenário é bullish. Vocês entendem o conceito de estrutura de mercado? O conceito de estrutura de mercado é o seguinte, a gente tem processo de impulsão, retração e impulsão. Os processos de impulsão, eles sempre são maiores do que os processos de retração de mercado. Então, entendendo que a tendência principal é uma tendência bullish, faz sentido eu querer estender a minha operação de venda? Não, porque certamente pode vir um movimento comprador muito forte e me tirar dessa operação. Então, eu posso surfar mais menos do que se eu estivesse numa tendência principal de baixa, entendeu? Então, vamos voltar aqui para onde eu posicionei o meu take. O meu take eu coloquei nessa região aqui, ó. Nessa região desse low aqui, desse candle. Por quê? Porque eu entenderia que o preço poderia sim vir buscar essa região e que eu estaria ali numa média razoável a ser aceitada por um processo de desvalorização do mercado nesse período de tempo. Tá entendendo? Então vamos deixar a operação aqui correr para vocês verem outra coisa. Ó, foi, opa, olá, pronto. Aqui é um ponto bastante interessante porque foi aonde eu bloqueei o meu break-even nessa operação. Eu coloquei essa operação no 0 a 0. O mercado veio, tocou, abriu minha venda, caiu. Aqui, aí vamos supor, você não, vou botar no break-even. Mas por que tu colocaria no break-even nessa região? Para mim não fazia sentido colocar no break-even nessa região. E o mercado voltou e te tiraria aqui no 0 a 0. Você não iria aproveitar a desvalorização do ativo. Vamos soltar aqui, ó. Soltou, foi, voltou. Ok.
dentro desse range, a gente aconteceu uma coisa bem interessante aqui, que foi outra quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura aqui, para mim, validou colocar o meu stop no break-even. Validou eu colocar meu stop no 0 a 0. Então, assim que o mercado voltou, quebrou essa estrutura aqui, eu coloquei o meu stop no 0 a 0, porque daí se a operação voltasse aqui em algum ponto interessante para me tirar no 0 a 0, tava tranquilo, não ia ter problema nenhum com isso, mas eu já tava protegido, certo? Vamos soltar, fui lá, bam, take. Ok? Mais de 4-1 nessa operação, com um racional muito simples, sem complicação, só identificando onde seria o melhor ponto de reversão do mercado, entendendo que essa reversão, como a gente estava numa tendência de alta, ela não seria uma reversão muito forte, né? Uma desvalorização muito forte do preço ativo, né? Então você tem que ter pé no chão, identificar onde são as melhores regiões e entender que se você está numa tendência de alta, mano, você não vai surfar um movimento grande de queda, né? Você vai surfar um movimento curto. E isso define aonde você vai colocar o seu stop, aonde vai ser o seu take, né? Eu não vou esticar até lá o fundo do AUD/USD porque não faz sentido, tá certo? E tanto que aqui a gente teve a desvalorização do AUD/USD, né? Ele até desceu mais, né? Eu poderia ter buscado mais, mas enfim, esse aqui foi o ponto que eu acreditei que fazia sentido para essa operação. E o mercado desvalorizou, acumulou e começou a se valorizar, etc. Vamos lá. Olha o que aconteceu depois. Bam! Olha isso aqui que aconteceu com o AUD/USD depois. Ele voltou todo o movimento. Então o máximo que eu poderia ter surfado aqui era até aqui. Mas aqui de 4-1, galerinha, é excelente, né? Você está arriscando, por exemplo, $10 aqui para ganhar 40. É um risco retorno excelente, tá certo? Então essa foi a minha operação no AUD/USD. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Falou, fui!